Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Pessoal, nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre a profecia do dia 30 do pastor Ezequias Silva, que eu vi a maior repercussão. E eu estava meditando aqui na passagem de Jonas e eu queria compartilhar com vocês assim a minha opinião e o que o Senhor falou comigo em relação a essa passagem e o que eu acho em relação a isso que aconteceu e que me entristeceu, porque eu vi muitos irmãos atacando esse pastor. Primeiramente, eu quero dizer que eu acompanho ele tem um tempo. Pelo que eu sei, ele já tem 30 anos de pastoreio. Ele é um homem de Deus. Ele acompanha ovelhas, ajuda, pessoas. Tem esposa, tem filhos. É da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém do Pará. E eu já acompanhei assim profecias que ele deu e realmente aconteceu. E assim, o que me entristeceu é ver como a gente está dividido dentro da igreja, que às vezes por uma opinião diferente a gente acaba julgando, a gente acaba apontando a vida do outro irmão sem procurar realmente a sabedoria. Porque a profecia, quando Deus entrega, é algo muito particular com a pessoa e existe interpretação da profecia, de como ou quando vai acontecer. E aí eu estava lendo aqui a passagem de Jonas. Jonas foi um profeta que Deus mandou entregar um juízo sobre a cidade de Nínive, que era uma cidade pagã e que gostava muito de guerras em si. E Jonas, ele não queria ir para lá, porque ele sabe que Deus é misericordioso e que Deus poderia perdoar aquela cidade e a cidade não ser destruída. Então Jonas foi, para essa cidade, entregou a profecia, ele subiu, ao monte para acompanhar, para acontecer o que ele tinha profetizado. Só que, resumindo, o Senhor teve de misericórdia. Por quê? Se a gente perceber o que a gente está vivendo hoje com essa pandemia, se a gente perceber toda a genealogia bíblica e da história, que Deus sempre permitiu que coisas ruins acontecessem para que o seu povo se convertesse, buscasse a Ele, porque infelizmente, quando a gente está no bem e bom, a gente acaba esquecendo de estar buscando ter relacionamento com Deus, de estar frequentando a igreja, de estar buscando a palavra, o conhecimento, de estar andando em santidade, que a gente começa a esquecer e viver uma vida, às vezes, que não está realmente de acordo com a vontade de Deus. Então, em toda a história, Deus sempre permitiu que coisas ruins acontecessem para que o seu povo se arrependesse dos seus maus caminhos. Então, foi o que aconteceu com Jonas. Jonas, as pessoas se arrependeram de seus maus caminhos, todos se converteram ao Senhor e pediram misericórdia, e Deus concedeu essa misericórdia. Só que Jonas, ele chegou a pedir a morte a Deus por causa disso. Porque que profeta sou eu que entrego uma profecia e não acontece? Então, se a gente meditar no caso do pastor Ezequias, como que ele entrega uma profecia e não acontece? E o que está acontecendo com ele agora? Vários irmãos aí atacando nas redes sociais, chamando o irmão de herege ou de falso profeta, ou que ele está pecando, ou que enfim. Só que a gente não entende e não compreende os propósitos de Deus. Ninguém sabe quantas pessoas morreram na madrugada do dia 30. Com tanta gente que está morrendo já com essa pandemia. Então, a meditação para mim foi essa. Por exemplo, como que Jonas iria se encontrar com as pessoas? Como hoje, se Jonas tivesse feito isso hoje, como que a gente, como povo de Deus, iria tratá-lo? Será que a gente chamaria ele de falso profeta? Será que a gente não atacaria dizendo que ele era um herege, que o que ele falou não aconteceu? Que ele enfim, engano? Gente, a gente não entende, não compreende os propósitos de Deus. O povo de Nínive, que era um povo que vivia de guerra, um povo pagão, se arrependeu e Deus perdoou. A cidade não foi destruída. Aí imagina a frustração que foi de Jonas por causa disso. Porque ele se sentia como um falso profeta, porque o que ele falou não aconteceu. Então, eu vejo isso na questão do pastor. O que o pastor falou, ao meu ver, pode ter acontecido. A gente não tem noção dos números, do que aconteceu realmente nas madrugadas do dia 30.
E por causa disso a gente vai julgar a vida dele, a gente vai apontar ele como um falso profeta. A palavra fala em Tiago 3, não queiram vocês ser mestres, sabendo que serão julgados com mais rigor. Então, tipo assim, não queiram vocês julgar o próximo, porque vocês poderão ser julgados com mais rigor, né? Então, será que a gente está certo em estar julgando a vida de um homem que dá para ver? A Bíblia sempre nos diz para julgar a profecia e não o profeta. Ou se é para julgar o profeta, é para julgar o estilo de vida dele para ver se condiz com o que ele fala. Esse homem é casado, tem filhos, tem 30 anos de pastoreio, é de uma igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém do Pará. E ele tem um trabalho inegável. E várias profecias que ele comentou aconteceu já. Então, por causa disso, por causa dessa profecia que talvez não aconteceu e talvez tenha acontecido e a gente não tem a capacidade de compreender se realmente ou não aconteceu, e a gente vai estar julgando ele, ao invés, se a gente tem uma convicção que ele está equivocado, não é melhor que a gente possa orar a Deus para que todo espírito de engano ou qualquer outra coisa não venha sobre a vida dele, ou que o Senhor possa ter misericórdia da vida dele se ele comentou algo que não foi do Senhor? E será que somos perfeitos? Será que até os profetas não cometeram algo de errado na caminhada deles? Irmãos, não vamos julgar uns aos outros. Vamos ter sabedoria, vamos buscar o Senhor. A gente já está vivendo tempos difíceis com essa pandemia, tanta gente sofrendo, e o inimigo se aproveitando e gerando divisão dentro da igreja por causa dessa situação. Eu vi uns irmãos compartilhando um fake news pegaram uma foto desse pastor, que ele faz lives orando, e tem hora que ele se emociona e chora. Então tiraram o print dessas fotos e colocaram uma legenda dizendo que Deus tinha mentido para ele, alegando como se ele tivesse falado isso. Como que alguém que é pastor, como que alguém que é convertido conhece a palavra e vai dizer que Deus mente para a gente? Quem é o pai da mentira é o diabo, não é Deus. Deus é verdade, justiça e fogo consumidor. Então, irmãos, vamos vigiar. O nosso inimigo é o diabo, não é a gente. A palavra fala, nossa briga não é contra a carne, e sim contra principados e potestades do mal. Então não vamos cair nessa armadilha não, de estar compartilhando. Se você talvez tenha alguma convicção que algum irmão tem algo de errado, pesquise, busque a história dele, busque ver os dois lados da história antes de compartilhar algo nas redes sociais, que muitas vezes faz sensacionalismo e acaba prejudicando a vida do irmão. Eu passei por isso esses dias. Meu testemunho saiu nas redes sociais, nos meios de canais gospel, e eu não costumo responder perfis que só tem apenas uma foto, né? Porque para mim é perfil fake, né? Então, teve uma moça se alegando que é uma moça, porque, não sei, pode ser qualquer pessoa, dizendo que eu não respondi, que eu fui indelicado, dizendo que eu era gay ainda, dizendo que eu tratava mal as mulheres, que eu estava enganando as mulheres, e que saiu nas redes sociais, nos canais gospel, no Instagram, difamando a minha pessoa, porque dizendo um monte de mentira lá, que eu estava enganando as pessoas, enfim. Calúnia sobre a minha pessoa. E aí quem lê por fora e tira uma conclusão errada, indevida e sem buscar a verdade, vai acabar me acusando. Então é mais fácil a gente ver algo de acusação e meditar sobre aquilo e buscar em Deus essa verdade e buscar realmente ver os dois lados, ou com a primeira conclusão do que postam, a gente sai aí acusando os irmãos de qualquer jeito. Não. Vamos ter sabedoria, vamos buscar em Deus. E outra, Jesus quando foi ser crucificado, no momento que ele estava sendo crucificado, as pessoas que prejudicou ele, né, que cuspiu nele, que tratou ele mal, enfim, ele ainda olhou para Deus e falou assim: Pai, tem de misericórdia deles porque eles não sabem o que fazem. Deus é misericórdia e a gente tem que ter misericórdia com o próximo, por mais errado que essa pessoa seja. A gente não pode sair atacando, difamando as pessoas. A gente pode ter um posicionamento bíblico. Mas é isso, pessoal. O que eu queria compartilhar é isso para vocês. E que o Senhor venha abençoar a vida de vocês, que venha dar sabedoria
e que não vamos aí estar atacando uns aos outros, mas vamos estar aí pregando o evangelho, levando a verdade do Senhor Jesus Cristo, porque a gente sabe que está vivendo os últimos dias e a palavra do Senhor fala que não devemos nos assustar pelo que há de acontecer, pois tudo é necessário para a volta do Senhor. A palavra nos garante que tempos difíceis virão e o único reino de justiça e paz é o de Cristo. Então, a gente não pode ter muitas expectativas no mundo caído, no mundo corruptível, que vai chegar o momento que o Senhor voltará e levará o seu povo. Então, vamos focar, vamos pregar, vamos ajudar a levar o amor de Deus às pessoas, do que realmente está gerando divisão dentro da igreja com os irmãos. Tá bom? Essa é a minha opinião. Espero que, quem concorde ou não, mas é a visão que eu tenho, foi o que o Senhor me tocou. E que é isso, que o Senhor venha abençoar o seu dia e que você seja direcionado pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe.